Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Polo Norte Cursos. Aqui quem fala com você é o professor Leandro Moraes. E esse vídeo aqui, eu tenho certeza, se você já trabalha aí com refrigeração, se você é um iniciante, tá? Esse vídeo vai te orientar de uma maneira em que você vai se sentir mais seguro ao aplicar uma carga de fluido refrigerante com gás R290, tá? É uma dúvida recorrente. Professor, com quantos PSIs trabalha um fluido refrigerante R290, tá? É a mesma pressão manométrica em PSIs do fluido refrigerante R600A. Eu posso substituir o R600 pelo R290 ou o R290 pelo R600 porque ambos são fluidos inflamáveis. No entanto, esta aula aqui é uma aula que nós vamos mostrar para você a aplicação do fluido refrigerante na prática, tá? Em um equipamento. Essa aula aqui vai ser na prática para você. Uma aula exclusiva onde faz parte aí do nosso curso, tá? Descomplicando os expositores. Então, não deixe de assistir toda essa aula aqui, tá? Para você pegar dicas e macetes durante a aula e com certeza você vai se sentir mais seguro para trabalhar com o fluido refrigerante R290. Mas o que eu peço para você? Se você não é inscrito no nosso canal, já vai se inscrevendo, tá? Para você estar recebendo novas dicas. Vai ali no sininho e clique na opção todas para você receber sempre uma notificação quando postarmos vídeos novos, tá? E não perder nenhum conteúdo, tá ok? Deixa aquele like, vamos ao nosso conteúdo. Olá, meu aluno, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso, tá? Nessa oportunidade aqui eu vou estar fazendo uma aula que vai servir para você tanto aí que é do nosso curso de refrigeração doméstica, como para você que é do nosso curso aí de refrigeração comercial leve, que é o curso de expositores. A gente vai estar falando aqui hoje sobre a carga de fluido refrigerante em um freezer, tá? Da Kibon, então é da linha comercial leve, embora seja um freezer pequeno, com fluido refrigerante inflamável R290, tá? Aqui nós temos duas garrafas, esse aqui é o R600 inflamável e esse aqui é o R290. Ambos são puros, inflamáveis, mas têm as suas diferenças e é o que você vai aprender aqui nessa aula, tá? Porque tem muitas pessoas que têm aquela dúvida terrível. Será que se eu pegar uma geladeira, por exemplo, doméstica, que vá o fluido R600, eu posso colocar um R290? E se eu pegar um freezer que vai R290, eu posso colocar R600? Eu falo para você que não é adequado, porque não trabalham com as mesmas pressões de trabalho, tá? Então, um foi feito especialmente para a linha comercial, que é o R290, e o R600 ele foi produzido porque se dá muito bem com a linha de doméstica, a linha de geladeira aí, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Ensinar para você como é que é injetado, vai mostrar para você a pressão que o R290 trabalha, tá? E falar, mostrar para você essas curiosidades aqui nessa aula, tá? Aqui a gente está com um manômetro digital da Masterco muito bom, tá? Manômetro da Masterco digital. Nós estamos aqui também com uma bomba de vácuo de 12 CFMs da Valoy Els. Já fazendo comercial, mesmo não ganhando nada por isso, porque é uma dúvida muito grande dos nossos alunos. Professor, que bomba que eu devo comprar? Que bomba de vácuo que eu devo utilizar? Bem, eu já uso aí há alguns anos, tá? Isso aqui é patente aí, acho que da Frigelar, só a Frigelar praticamente que vende, né? Na sua grande maioria, você vai encontrar também no Mercado Livre. Mas para mim as bombas de vácuo da Els Valoy me atende muito bem, tá? Você que está iniciando aí com refrigeração doméstica ou até comercial mesmo, sempre eu recomendo o quê? Não compre uma bomba de vácuo abaixo de 5 CFM. Sempre compre uma bomba de vácuo aí de 5 CFM para cima, tá? Não importa se é duplo estágio ou estágio simples, porque vai ter muito mais eficiência. Em questão de marca, eu estou indicando essa aqui para você porque é a que eu uso no meu dia a dia e me dou bem com ela. Mas o que vai garantir de fato a vida útil da sua bomba de vácuo, tá? É a troca do óleo periódico, tá? Então, assim, a cada 10 horas de uso é recomendado que você compre o óleo para bomba de vácuo, tá? Existem vários óleos aí no mercado, eu prefiro usar o da Montreal, que
no meu modo de ver é muito bom, tá? É o que eu uso. E você pegue uma agendinha, anote aí no seu celular, a cada 10 horas de uso, você vai e faz a reposição do óleo, que você vai ter a bomba de vácuo por muito tempo, tá bom? Então aqui a gente está usando também, ó, nessa ocasião, uma mangueira, tá? Essa mangueira aqui é uma mangueira de 3/8, ela vai fazer o vácuo mais rápido, certo? Juntamente com uma bomba aqui de 12 no caso. Eu tenho uma outra bomba dessa aqui de 10, tá? Que os nossos colaboradores aqui, funcionários, usam também, certinho? Então o que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai, primeiramente, fazer o vácuo no sistema, tá? E depois vamos aplicar aí a recarga de fluido refrigerante com o R290. Então, pessoal, já estamos aqui para fazer o processo, começar com o vácuo, tá? A gente já fez, aqui no caso, a higienização, a limpeza do sistema desse freezer da Kibon, tá? É um freezer aí de sorvete, como você já está vendo, de 2 tampas. E qual era o probleminha dele, tá? Aqui acho que não vai dar para você ver, tá lá atrás da mola aspiral aqui do condensador. O capilar dele, ele teve contato ali com o cobre, tá? Do condensador, salvo engano, segundo o meu funcionário, e raspou ali e deu um vazamento. Então trabalhou aí, teve esse vazamento. O que nós fizemos? Fizemos a reoperação de limpeza. No caso aí, troca de filtro, limpeza no sistema, como você já viu em outras aulas a gente fazendo, certo? Trocamos o filtro, limpamos o sistema, certo? Tudo belezinha. Refizemos todas as soldas, soldamos válvula Schrader, tá? Meu funcionário que fez isso, nosso colaborador, o Hélio. E agora é o momento de fazermos o vácuo, tá? Então eu achei interessante e muito válido estar fazendo essa aula aqui para você, porque se trata de um fluido refrigerante aí que nem todo dia você pega, né? A gente sabe que a grande maioria aí, trabalha aí da linha comercial, vai trabalhar com 404, tá? R404, mas agora, já está chegando aí no mercado fortemente o R290, tá? E para você também que trabalha na linha doméstica, como se trata aqui de um freezer aqui, que não é uma ilha de expositores, você pode se deparar com ele e vai ter o R290 e já vai servir para você também, tá bom? Não tem muito mistério, tá? De diferença dos outros fluidos, tá? O R600 também é um fluido inflamável, mas com todos os devidos cuidados não vai ter perigo de acidente, tá bom? E a dúvida que eu queria mostrar para você é a questão das pressões em PSI, tá? Um vai trabalhar, por exemplo, o R600 trabalha com pressão abaixo de 0 PSI, podemos falar aí, a grosso modo, uma pressão negativa, geralmente em torno de -5 a -10, abaixo de 0, certo? Na sua grande maioria vai trabalhar aí o R600, por enquanto que o R290 vai trabalhar com pressão positiva e nós vamos ver qual, tá? Vamos mostrar na prática aqui para você, tá ok? Então, o que nós vamos fazer aqui primeiramente, tá? A gente vai partir para o processo aqui de vácuo, tá? Vou ligar aqui meu manifold digital, certo? Mostrando para você aqui que é como se fosse um analógico. Esse aqui não é de 4 vias, tá? É de 2 vias só, certo? A mangueira do meio é a mangueira de serviço. No caso, nos manômetros analógicos vem a mangueira amarela. Tá saindo daqui, ó, mangueira preta, e tá entrando na minha bomba de vácuo. O manômetro vermelho eu fechei, tá? Do lado vermelho aqui, que é o de alta, eu fechei. E o de baixa é o que está saindo daqui a mangueira e indo até a minha válvula Schrader. Não tem segredo nenhum, beleza? Já programei aqui, ó, fluido R290, tá? Eu não vou ensinar você a mexer com o Spartan aqui, porque o que acontece, tá? Você vai comprar o manifold que você quiser. Então, o que está aqui de leitura pode estar um pouco diferente em um outro manifold aí, da Texto, Feedpiece, que é os mais recomendados do mercado também, além do da Masterco, tá? Tem as suas diferenças aí nas leituras. Então não cabe, se você quiser adquirir um desses também, tem muitos tutoriais, tá? No YouTube, passo a passo de como você vê as diversas funções que vem em um manifold digital. Não tem segredo, tá bom? Então a gente vai agora fazer o processo de vácuo, tá? Vou ligar, já fechei aqui, certo? Está fechado meu manômetro de alta. Abri manômetro de baixa, vou ligar minha bomba de vácuo, tá?
ela faz um barulho mais alto e sai essa fumacinha aqui dela em um primeiro momento, até que se estabilize mais, tá? Em que está saindo agora do sistema, né? Todo, né, já foi dado a limpeza, mas qualquer resquício de óleo, de umidade que tiver, que eu acredito que não tenha mais, vai sair, tá? Então aqui dá para você ver que ele já está aqui, ó, abaixo de zero, tá em menos 7, tá? É a pressão aqui em PSI, certo? PSI já está menos de 7, mas aqui o que a gente quer? Eu vou colocar aqui no menu, ó, e vou colocar aqui em vácuo. Então ele é um vacuômetro também digital, ele já está entrando no processo de vacuômetro, tá? Então ele iniciou aqui, ó, 2.300 microns, 21, 1.900 microns e vai caindo, tá? No caso aqui, ele já tem um vacuômetro interno, vacuômetro digital aqui. Então aqui dispensa vacuômetro, tá? Você vê que vai caindo muito rápido aqui. Professor, por que está caindo muito rápido os micros nessa ocasião? Certo? Porque eu tenho uma bomba potente com uma mangueira de 3/8, tá? E o sistema a gente deu uma boa limpeza para arrancar toda a impureza de óleo que tinha no sistema, tá bom? Então você note que ele já está caindo, já está chegando quase em 500 microns, tá? Está em 570 microns e vai caindo. Acredito que logo ele vai estar abaixo de 500 microns, 480 e vai caindo, que é o ideal você fazer um vácuo abaixo de 500 microns, tá? No entanto, o que o professor vai falar aqui para você? Tá? Eu estou aqui com ferramentas de ponta, né? Para chegar a isso. Mas você, quando estiver trabalhando aí com manômetro analógico, fazendo um vácuo, e se você for utilizar aí um manômetro, aliás, um vacuômetro comum, tá? Não é muito fácil você fazer a estabilização de vácuo. O que é a estabilização de vácuo? É você fazer um vácuo abaixo de 500 microns e quando você desligar seu manômetro, certo? O que vai acontecer? Esses microns, ele tende a subir na hora. Só que, segundo os fabricantes e alguns fabricantes, até com 20 minutos, se ele estabilizar abaixo de 700 microns, isso significa que o vácuo ali foi bem feito, absoluto, tá? E não tem nenhum vazamento no sistema ou umidade no sistema, tá? Entre aspas, é o que a gente fala isso aí. Tem outros fabricantes que pode colocar aí mais um pouco, tá? 800 microns, tá? Até isso de estabilização. O fato é que não é uma tarefa muito fácil estabilizar vácuo, tá? Então, por quê? Porque assim, quanto mais mangueiras nós temos aí no sistema, fica mais difícil. Sistema também de refrigeração comercial leve ou de linha doméstica de geladeira no caso, né? Mesmo que você dê uma limpeza no sistema, ainda há risco de ficar óleo no sistema, ainda há risco de ficar um pouquinho do produto, ou R141B, ou EcoMate, no caso é o que eu estou usando aqui agora, que é da do Gold, muito bom, tá? Então, é difícil de estabilizar. Então, o que o professor fala para você, tá? Como a gente sabe que não é uma tarefa muito fácil a estabilização, se você for usar um vacuômetro, você viu que ele já está abaixo de 500 microns, na verdade está descendo demais. Chegou até 40 microns aqui, tá? Isso não significa que você já tem que desligar a bomba e partir para a recarga de fluido. Não. Por quê? Porque muito provavelmente não deu tempo ainda para ter a estabilização. Mesmo que atinja aí com 1 ou 2 minutos abaixo de 500 microns, você deve esperar no mínimo por baixo. Eu espero aqui pelo menos 40 minutos de vácuo. Depois de 40 minutos de vácuo é que eu vou fechar o meu manômetro. Beleza? Até lá o manômetro, minha bomba ela fica em total funcionamento, tá? Ela fica em total funcionamento. Note que aqui ela já está quase que zerando, tá? Já está bem baixo mesmo, ó. Isso aqui é muito difícil acontecer, mas ela parou em 1 micron. Até desligou aqui porque minha bateria está fraca, tá? Isso aqui não é comum de acontecer, tá? Mas a bomba foi trocado o óleo recentemente. A mangueira é de 3/8, a limpeza foi muito bem feita, mas isso aqui que está acontecendo é muito raro de acontecer uma estabilização,
baixar assim até zerar aqui, no caso está com 1 micron, tá bom? Isso é muito raro de acontecer. Se você for fazer um vácuo, tiver aí com 480, passou de 500 microns, beleza. Aí como eu te falei, eu vou deixar aqui rolando aqui por uns 40 minutos. Após 40 minutos eu vou e fecho aqui, certo? O que acontece? Se até depois de 20 minutos estabilizar abaixo de 700 microns, em tese está tudo ok aí com o meu vácuo. Não tem vazamento no sistema, tá? Porque quando dá vazamento no sistema, também o vácuo não estabiliza. Após 20 minutos ele sobe bastante. Ou se tem um pouquinho de resíduo ainda de óleo no sistema, ele não se estabiliza, tá? Não se estabiliza. Mas é igual eu falo aqui para você, não fique muito encucado com isso, porque vai ser difícil você estabilizar. Eu recomendo talvez você usar um vacuômetro, só para você ver se ele vai estar pegando abaixo de 500 microns, tá certo? E depois, nem sempre vai estabilizar, mas isso não significa que tem algum vazamento no sistema, ou que você não conseguiu fazer o vácuo, tá? Porque se tiver um pouquinho de óleo ali, não tem jeito, né? Vai subir mesmo, e aí, né, a gente geralmente faz a recarga de gás e fica show de bola, tá bom? Mas muitas vezes pode ser um vazamento mesmo, por isso que é bom sempre você se certificar das suas soldas, pressurização no sistema, tá bom? Então a gente vai esperar aqui cerca de 40 minutos de vácuo, depois eu vou desligar aqui, tá? Para ver se vai estabilizar, para que nós possamos depois prosseguir com a recarga de fluido refrigerante. Então, pessoal, já se passaram aqui, ó, 40 minutos, tá? Logicamente, se chegou em 1, ia permanecer em 1 micron, tá? Tá aberto meu manifold ainda, bomba de vácuo em funcionamento. O que eu faço agora, tá? Eu vou fechar o meu manifold e desliguei a bomba. E não, já está subindo aqui, ó. Quase que eu falo que não está subindo, tá? Mas está numa oscilação, subiu, agora parou e estabilizou em 1 micron, tá certo? Isso não é muito comum, né? O comum é que vá subindo aí, ó, devagarzinho, né? E como eu falei para você, né? O correto é que até em 20 minutos ele fique abaixo de pelo menos 700, certo? Mas eu já te expliquei as causas aí de dificuldade de se estabilizar 1 micron, tá? Então, você não se atente muito a isso, tá? Senão você fica doido e muitas vezes não vai conseguir, tá? Por quê? Por conta da dificuldade que eu já falei para você, mencionei aí, tá? Um pouquinho de óleo no sistema, principalmente em refrigeração, da linha comercial leve ou doméstica. Quando você pega um ar-condicionado para instalar, por exemplo, quem mexe já sabe, tá? Novo. Então, por que um ar-condicionado novo é muito mais fácil de você fazer o vácuo e estabilizar? Porque aquele ar-condicionado novo, quando você faz o vácuo, ele nunca foi aberto as válvulas dele, o motor não jogou óleo para a tubulação, então ele está novo, novo, novo. Então, dificilmente é bem mais tranquilo de você conseguir uma estabilização, tá certo? Eu vou retornar daqui a pouquinho para você com o vídeo, após 20 minutos, para a gente ver aqui, ó, se estabilizou abaixo de 500, de 700, aliás, ou não, tá bom? Então a gente vai aguardar para poder estar passando aí para você, tá? Ah, professor, e se caso não estabilizou depois de 20 minutos, abaixo aí de 700 microns, tá? Pode ser que há um vazamento no sistema, é muito difícil nesse caso. Por quê? Porque esse freezer ele foi pressurizado devidamente, tá? Então, não tem vazamento no sistema, isso está descartado. O que poderia ser nesse caso? Algum vazamento no manômetro, tá? Algum vazamento em mangueira, tá? Em conexões, mas mangueiras aqui são novas, tá? Ou como eu falei, um pouquinho de óleo no sistema, que talvez é o mais comum, algum resíduozinho que muitas vezes acaba ficando de produto. Mas nesse caso aqui eu acredito que foi feito um bom vácuo e nós vamos aguardar então. Então, pessoal, já se passaram aí mais de 20 minutos e não ficou estabilizado abaixo de 20 microns, dá para você ver ali que está em 930. Mas isso não significa que o vácuo não foi feito, tá? Como eu falei para você, né, a gente, para tentar estabilizar ele melhor, você teria que estar usando aqui uma válvula que nós chamamos de válvula ZL, tá? Junto à válvula Schrader, que é uma válvula estabilizadora de vácuo, certo? Então você usaria talvez
direto na bomba, usaria um vacuômetro também, se você não for usar um digital, direto aí na válvula ZL, ou você poderia colocar esse manômetro aqui, ó, já está em 1000, tá? Direto na válvula ZL, tá bom? Então, tem esses acessórios, mas como eu falei para você, não é fácil a estabilização, então eu não me apego muito a isso. O que eu faço? Eu posso até usar o vacuômetro, eu vi que ele ficou bem abaixo de 500 microns, tá? E eu faço um vácuo aí, tá? Uma bomba dessa aqui, ó, até com 30 minutos já tá show de bola, tá? Porque é uma bomba de 12, mas você pode deixar aí 40 minutinhos, tá? 1 hora, beleza? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos partir aqui para o processo de recarga de fluido refrigerante, onde eu vou te mostrar aqui algumas curiosidades do gás R290. Então, pessoal, mostrando para você aqui a etiqueta do equipamento, tá? Você vai ver aqui, ó, sempre você vai olhar o fluido, aqui tá R290, vou dar um zoom aqui, dá para você ver, certo? E você vai se atentar aqui o quanto que ele pega de gás, tá? De fluido. Então tá aqui massa, 85 gramas, então ele pega 85 gramas do fluido R290, tá? Que a chaminha é o símbolo do inflamável, é o que ele pega aqui de fluido refrigerante. Então agora a gente vai mostrar para você como que a gente deve colocar esse fluido. É em pé, é deitado, a garrafa é em pé, é de ponta cabeça, em líquido, em vapor. Então a gente vai mostrar isso para você agora. Então, pessoal, chegamos agora ao ponto de colocarmos aí a recarga de fluido refrigerante, tá? Vamos colocar o gás no freezer, tá? Aqui eu tenho uma garrafa de R600 e aqui eu tenho a garrafa de R290, tá? Ambos, como eu falei, são inflamáveis, mas se tiver a devida segurança, não tem problema nenhum, né? Você vai ver que em toda garrafinha dessa vem um manual aqui atrás, falando para você as devidas precauções que você deve tomar. E uma delas é não deixar essa garrafinha cair, tá? Para não correr risco de explosão, porque é inflamável. É você abrigá-la, qualquer uma dessas duas garrafas aqui, longe da luz do sol, ou não pode ficar em uma temperatura superior a 30 graus, tá? É o recomendável não ficar em um ambiente que esteja muito quente, superior a 30 graus. Exemplo, no fundo do seu carro, se ele estiver no sol, por exemplo, no bagageiro de carro, né, que vai subir a temperatura a mais de 30 graus, há risco de explosão, então você tem que tomar cuidado com isso. Tá? Tomando esses devidos cuidados, não tem problema. E outra coisa também, tá? Outra dica. Professor, para me tirar o fluido refrigerante, dissoldar um fluido refrigerante R600, você nunca vai ligar o maçarico e tirar, certo? R290 ou R600, acender o maçarico e fazer uma dessoldagem aí com o fluido dentro. Você vai ter que quebrar o sistema, deixar sair todo o fluido, tá bom? E depois de um tempo você vai tirar com o maçarico mesmo. Eu te recomendo sempre estar com um paninho úmido, porque na boca do cano sempre pode sair uma chaminha ali e você dá um abafo nele, tá bom? Então, fora isso, não tem problema nenhum, tá? E de que maneira você deve colocar esse fluido refrigerante? Na forma de vapor ou na forma líquida, tá? Esse fluido você pode colocar ele das duas maneiras, tá? Tanto em pé, na forma de vapor, como na forma líquida, porque é um fluido 100%, tá? Puro, não é blend, tanto o R290 como o R600, ele aceita colocar das duas maneiras. Mas como se trata aqui de uma garrafinha pequena, então a pressão é pouca. Então o que nós recomendamos? Para entrar o fluido, você colocar ele na forma líquida, de ponta cabeça. Mas você vai ver que a seta indica aqui, ó, tanto em uma garrafa como na outra, nesse caso aqui, nessa garrafinha, que você pode usar líquido, ponta cabeça, para baixo, para cima, gás, que é o vapor. Então, nesse caso, a gente vai usar de ponta cabeça, tá? O R290 aqui. Outro detalhe é que para você colocar a mangueira do manômetro aqui na garrafinha, você precisa de uma válvula. Essa aqui é uma válvula perfuradora de cilindro de fluido refrigerante. Você encontra aí no Mercado Livre em casa de refrigeração. Como é que você vai colocar ela, tá? Você vai colocar ela, aqui já tem um lacrezinho, tá bom? Você tem que colocar ela aberta. Se ela estiver fechada, ela tem uma agulha que empurra
o orifício aqui e vai vazar o fluido refrigerante. Então você tem que abrir ela primeiro, tá? Coloque e enrosqueia, tá? Sem problema nenhum. Colocou, com ela aberta e enrosqueou, você não vai perder gás, não vai perder o fluido refrigerante. Pronto, tá? Então, agora é que vem o processo aí da recarga, tá? Quero falar para você aqui que eu substituí o manômetro, tá? Você vai ver agora um manômetrozinho analógico. Por quê? Porque o meu manômetro aí da Sparta e da Masterco, ele acabou a bateria no meio da gravação. E até a gente colocar para poder carregar, ele ia levar um tempo, tá? E eu peguei e preferi usar o analógico aqui para mostrar para você a parte final aqui do nosso módulo de aulas, tá bom? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai expurgar, tá bom? Fazer a expurga porque quando eu tô com essa mangueira aberta, então isso significa que tem ar e gases incondensáveis talvez aqui dentro da mangueira. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou conectar aqui, ó. Meus manômetros estão fechados, tá? Manômetro de alto e manômetro de baixo fechado. Só que eu estou utilizando aqui o manômetro de baixo, o manômetro azul, como você vê. Mangueira azul entrando na válvula Schiride e mangueira amarela de serviço na minha garrafinha. Poderia ser de qualquer cor? Poderia, tá? A cor é só uma simbologia para mostrar o que é alta, baixa e mangueira de processo. Mas não tem problema nenhum você usar na que você quiser, tá? A mangueira da cor que você quiser. Se tivesse aqui com uma mangueira vermelha no lugar da amarela, faria a mesma função. Então eu vou apertar aqui agora a válvula, porque ela vai perfurar e liberar o fluido na mangueira, mas não no sistema, porque o manômetro está fechado. Então eu vou apertar aqui, ó. Você escuta um barulhinho, que você não vai ouvir, mas quando você fazer isso você vê. E agora eu vou expurgar o sistema. Como que eu vou fazer isso? Vou abrir o meu manômetro de alta aqui no caso, deixando sair o fluido, tá? Já está saindo o fluido aqui, ó, expurguei, jogou o ar para fora, então só tem fluido refrigerante na mangueira. Então agora quando eu fazer a recarga, não vai entrar ar no sistema, e sim apenas o fluido. O que acontece? Essa garrafinha aqui, ó, você pode colocar, como eu falei, na maneira de vapor em pé ou de ponta cabeça, tá? Mas, se você, como ela é uma garrafa que não tem muita pressão, igual uma botija grande de 13 quilos, 10 quilos, então a gente coloca ela na forma líquida mesmo. Geralmente você vai encontrar no Mercado Livre aí um suporte para isso. Você coloca lá mangueira de trabalho com suporte para garrafa de fluido refrigerante de tamanho pequeno. Então ela serve para qualquer um, para R600, 134A. Ela vai vir como se fosse uma tampa redondinha, uma mangueirinha preta que sai dela, que vai fazer a função da mangueira de serviço. Então pode colocar no Mercado Livre, que você encontra ela para comprar. No caso a minha aqui eu não estou encontrando, tá? Então fiz uma adaptação. Eu peguei uma caixa, cortei ela aqui, tá? Uma caixinha de papelão que você vai ver agora. E nós vamos colocar aqui dentro. Só que eu acabei cometendo um errozinho aqui, tá, pessoal? Eu vou até abrir aqui, ó. Porque eu deveria ter colocado primeiro a garrafa aqui dentro, porque depois, né, como é que eu vou colocar aqui agora, né? Então eu vou ter que fazer a expurga novamente, tá? Já abri aqui, ó, para não perder fluido refrigerante. Agora eu vou ser obrigado a fazer a expurga. Aqui, ó, uma maneirinha mais prática aqui para você que não tem aí, ó, a basezinha para isso, tá? Não tem problema você inventar, inovar. Então eu vou apertar aqui agora e vou expurgar novamente, tá? Apertei. O fluido já está no sistema, já está na mangueira, certo? Vou deixar aqui conectadazinha. Vou expurgar aqui no meu manômetro vermelho. Você não está vendo, mas já saiu aí. Acho que talvez você escutou aí. Pessoal, se o áudio tiver um pouquinho ruim é porque está chovendo, tá? E eu não posso fazer essa aula em outro momento, porque isso aqui você está pegando na prática mesmo, porque é um freezer aqui de um supermercado, de um cliente. Então, tenho que desenvolver o serviço rápido aqui. O professor, ele mostra muitas vezes o seu dia a dia em campo. Aqui estou na minha oficina, mas estamos em campo, né? Estamos trabalhando. Então, não é uma aula aqui que eu estou fazendo só para você, não. É uma aula já de serviço do cliente. Estou fazendo para o meu cliente, consequentemente, mostrando para você aí como se faz. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar a balança, tá? Liguei aqui. Liguei a balança principal aqui também. Tem um botãozinho aqui que liga. Certo? Aqui é uma balança da Súria, tá? O que eu vou fazer agora aqui?
eu vou zerá-la, tá? Vou apertar 0 aqui, ó. Ela ficou, né? É um tare, certo? Ficou zerada. No caso aqui, ela vai pegar o que você viu? 85 gramas de fluido, tá? 85 gramas de fluido é o que pede aqui este equipamento, certo? Então a gente vai, quando eu colocar a mão aqui, pode ser que vai se mover lá a numeração, mas não se moveu. Estou colocando o fluido, tá? Vai dar menos 85 quando entrar a carga total. Menos 40, menos 45, menos 50. Vou até fechar aqui, ó. Passou um pouquinho, tá? Aqui tá dando menos 90. Não sei se dá para você pegar aí. Menos 90. Balança digital e 100, do jeito que tá aqui, tem dessas coisas, tá bom? Outra dica que eu já vou te dar aqui. Aqui, ó. Pelo menos aqui ela tá mostrando aqui 80 PSI com ela desligada, tá? Opa, coloquei muita luminosidade. No entanto, se a gente achar que deu excesso de fluido, mesmo fazendo aqui pela balança, se eu achar que tem algum excesso, começar a dar retorno na tubulação aqui, ó, no nosso cano de retorno, aí eu vou ter que soltar um pouquinho o fluido refrigerante. Infelizmente, balança digital, se não tiver 100% regulada ou com uma bateria um pouco fraca, pode acontecer de entrar um pouco a mais ou um pouco a menos, então você tem que saber fazer isso. Outra dica que eu te passo, R290, como ele trabalha com pressão positiva, então você não precisa se preocupar para tirar o fluido refrigerante. Você pode tirar o fluido refrigerante com o compressor ligado. Mas o R600, que trabalha com pressão negativa, geralmente ele vai trabalhar de menos 5 a menos 10 abaixo de zero. Se ele tiver com excesso de gás, para você tirar, você tem que desligar o equipamento, deixar o ponteiro do manômetro subir até pressão positiva e ir tirando aos poucos, vai ligar o equipamento e ver se saiu o excesso se você conseguiu retirar o excesso de fluido. Infelizmente, o R600 você não pode tirar com ele desligado, porque ao invés de sair o fluido, ele vai entrar ar na tubulação, porque ele está em pressão negativa. Beleza? Então agora nós vamos ligar o equipamento, tá? Ligamos o equipamento já, tá? O compressor já partiu. Ponteiro do manômetro já se deslocando, já descendo, tá bom? Então vamos esperar aqui para ver aonde ele vai estabilizar. Tirei minha luva aqui para me sentir aqui a sensibilidade, certo? Ter mais sensibilidade para me ver a caloria aqui do condensador. Já está quente, tá? Tá bem morninho já. E vamos ver aonde vai estabilizar aqui, tá? Nosso manômetro. Então, pessoal, mostrando aqui para você, eu estou fazendo a aferição da corrente elétrica. Tá dando bem baixinho aqui, tá? Tá dando em torno de meio ampere. No caso, ela pede 1,5 ampere, tá bom? Então tem que trabalhar abaixo mesmo e não na máxima, tá? Ela pode ser que chegue até 1,5 ampere, tá? O que eu falo para você? Eu coloquei aqui a carga de fluido. O ponteiro do manômetro ele ficou em 25 PSI. Coloquei a mão para fazer a aferição e achei que o filtro estava bastante quente. Então eu achei que a balança poderia ter injetado um pouco a mais do que o normal das 85 gramas. Então o que eu fiz? Eu retirei um pouquinho por conta, tá? E deixei ela trabalhando aqui com próximo a 20 PSI aqui, tá com 18 mais ou menos. Aí o que eu vou fazer, tá? Eu vou acompanhar o rendimento dela, certo? Eu vou acompanhar o rendimento do equipamento, certo? Bem, pessoal, estamos já aqui, tá? Para mostrar para você o rendimento do freezer, tá? Com o fluido R290. Aqui eu já estou mostrando para você agora aqui o rendimento no outro dia, tá? Agora está cedo aqui. Eu finalizei a carga de fluido na parte da tarde, agora já estou no outro dia aqui para mostrar para você. Então aqui, ó, ele tá gelando super bem, tá? Gelando super bem. E já criou até aquela neve, né? De gelo até embaixo. Lá embaixo tinha água, tá? Não sei se dá para você ver aí a fumaça saindo aí do freezer. Acho que dá para você ver, ó, de tão gelado que tá. Lá embaixo
tinha água, então pedrificou, tá? Tá tão gelado que criou uma casca de gelo no assoalho do freezer. Não passa tubulação embaixo, só nas laterais, mas pedrificou tudo. Tem caixas aqui, né, de sorvete daqui bom, já vazia, né? A gente vai entregar esse freezer daqui a pouco pro cliente, tá? Veio as caixas aí, eu nem tirei. Tá bom? Agora vamos mostrar para você em que pressão ficou aqui de trabalho, em que pressão de trabalho ficou aqui, tá? Vou te mostrar aqui, ó, que está batendo aqui, não sei se você vai enxergar direito, mas está em torno de 5 PSI. Então aí você me fala, professor, teve vazamento. Negativo, tá? Por que que caiu essa pressão? Você viu que ontem eu deixei em torno aí de 18 a 20 PSI. E hoje você está em 5 e não tem vazamento. Acontece que quando a temperatura fica negativa, ou seja, menos 20, menos 18, é normal cair a pressão também. Então pressão e temperatura andam lado a lado. Diminuiu a temperatura, também diminuiu a pressão. Então a pressão manométrica, a pressão do manômetro está em 5 PSI, mas a carga está excelente. Aqui nós temos, vou mostrar aqui para você o tubo de retorno, tá? Ele não congelou, mas ele está molhadinho. Não sei se dá para você ver aqui, mas ele está frio e molhadinho o cano de retorno. Se tivesse com excesso de fluido, né, o cano aqui tivesse com gelo até a entrada do compressor, eu poderia fazer, retirar com o motor funcionando mesmo, abriria o manômetro e tirava o excesso até deixar só friozinho, geladinho aí esse cano de retorno, tá? No entanto, se for trabalhar com geladeira R600, se der um excesso de gás no R600 para a geladeira, você não pode tirar, como eu falei, com o motor funcionando se a pressão manométrica estiver abaixo de zero, porque aí está em vácuo, tá? Ele trabalha, né, em vácuo. O que você deveria fazer? Desligar o compressor e tirar um pouco de fluido, tá? E depois ligar novamente para ver se desfez o excesso. Caso você tirasse demais, teria que adicionar um pouquinho. Então com o R600 é um pouquinho mais chato por conta disso. Você precisa desligar, tá, o compressor para tirar o excesso. Mas aqui deu para você ver direitinho, tá tudo perfeito, tá? Espero que você tenha entendido. Um forte abraço.